Eu prometi pra mim mesmo que eu não ia ser polêmico, nem falar. Na verdade, eu não prometi pra mim mesmo. Eu só me propus a não ser mais assim. Mas eu meio que não queria mais me envolver em assuntos mais polêmicos, em assuntos é, chatos de abordar, tá ligado? Assuntos negativos ou destrutivos. Mas não tem como eu ficar calado, porque, tipo, é, todo mundo que reclama do jeito que eu treino, reclama do jeito que eu faço as minhas coisas, nunca conseguiu dar um argumento sólido, um argumento é, que não seja baseado em achismo ou baseado em evidências falsas. Ninguém consegue explicar o porquê que você usar outros músculos para levantar um peso é uma coisa ruim. Até porque não é uma coisa ruim, já que você faz o levantamento de terra exatamente porque recruta muitas unidades motoras e muitos músculos do seu corpo. Você faz levantamento olímpico e você vai ter uma potência, um grau de esforço, uma quantidade de músculos envolvidos muito grandes. É por isso que esses exercícios são bons. Você faz agachamento porque a quantidade de músculos envolvidos é gigante. E é por isso que ele dá tanto resultado. É por isso que o supino dá tanto resultado, porque ele não vai recrutar só o seu peito. Ele vai recrutar todos os músculos internos do seu peito, do seu ombro, do seu tríceps, até alguns do seu bíceps, alguns da dorsal, alguns do seu serrátil e vários outros. E então esse argumento de que você precisa isolar a musculatura não é algo necessariamente certo, cara, porque, por exemplo, remada curvada é tão bom porque recruta vários músculos e você consegue usar uma carga muito alta e por isso que suas dorsais evoluem tanto fazendo exercício com muito peso e com muitos músculos envolvidos. Porque a tensão que você consegue usar nele é muito grande graças à carga enorme que você consegue usar nele. Quando você fala de isolar a musculatura, por exemplo, se eu quisesse fazer uma rosca direta com 30 de cada lado, quisesse isolar meu músculo, isso seria uma coisa completamente idiota, porque qual é o motivo de eu querer isolar? Qual é o motivo de eu querer fazer um RM de rosca direta com execução certa? Isso não tem o menor sentido. Até porque se eu quisesse isolar, a tensão mecânica no tendão do meu bíceps seria muito grande. E se eu realmente não aguentasse esse peso, se eu tivesse feito uma progressão de carga totalmente tosca e totalmente sem base, sem algo sólido, muito provavelmente eu iria romper meu bíceps, tá entendendo? Porque se eu não aguento aquele peso, se meu músculo não está adaptado a pesos parecidos com ele, se por exemplo eu fazia rosca direta com a execução perfeita com 20 de cada lado, isolando o meu bíceps, e do nada eu boto 30 para fazer um RM, para fazer 2 RM, é aí que eu posso me fuder. Não se eu, por exemplo, usar os outros músculos do meu corpo e tiver acostumado meu corpo a fazer isso. Porque o nosso corpo ele se adapta a qualquer tipo de movimento repetitivo que a gente faça, desde que respeite a biomecânica e desde que respeite a capacidade física, tanto de alongamento, quanto de recrutamento e quanto de o não impacto de estruturas importantes. Como, por exemplo, você ficar fazendo uma hiperextensão muito forte de um exercício pode acabar te machucando. Como, por exemplo, se você for fazer um tríceps testa e você ficar fazendo esse movimento muito explosivo e muito escorado na elasticidade do seu tendão, você pode acabar machucando ele. Mas eu não faço nenhum tipo desses movimentos perigosos, entre aspas. Eu não faço nenhum desses tipos de movimentos burros. Porque, por exemplo, roubar na rosca direta, eu estou usando o meu core, estou usando minha lombar, estou usando meu glúteo, estou usando meus inferiores para conseguir mover o peso para cima. Isso é uma coisa muito boa para mim, porque eu quero músculo, eu quero força no meu corpo inteiro. Eu não quero somente ter um bíceps bonitinho, eu quero ser forte, tá entendendo? Eu utilizar esses músculos para ajudar no meu movimento é uma coisa boa, porque, por exemplo, em várias fases do movimento eu vou ter uma tensão muito grande no meu bíceps que eu não teria se eu fizesse certinho ou se eu usasse uma carga menor. E tensão mecânica, tensão muscular, é o fator principal da hipertrofia. É a mecanotransdução, é a tensão que você bota no seu músculo. Tanto o tempo, que dita o volume, quanto a intensidade, que dita a quantidade e a magnitude de tensão. E os caras não conseguem explicar o porquê que você roubar, o porquê que você usar outros músculos para auxiliar no movimento vai te lesionar. Eles não conseguem explicar o porquê. Isso geralmente se dá, cara, porque as pessoas que costumam passar a treinar assim fazem isso de uma forma muito abrupta, ou seja, elas estão acostumadas a treinar com execução muito certinha, com muita repetição, com a carga metabólica, com a carga que permite elas fazerem umas repetições metabólicas, e quando elas passam para o treino de força, elas dão um impacto muito grande e aquela tensão que ela vai botar no músculo dela é grande demais para o que ela estava adaptada, porque além de ela não estar adaptada a um treino de força,
ela não ter passado pela fase de transição, ela ainda estava muito desgastada pelos treinos metabólicos. Os treinos metabólicos são muito mais agressivos para suas estruturas físicas do que os treinos de força. Os treinos de força são progressivamente melhores para suas estruturas físicas, tanto os tendões, quanto os ligamentos, quanto as articulações. Ou seja, todas essas estruturas se fortalecem com o tempo quando você faz treinos de força, treinos com baixas repetições, muita carga e um volume médio ou baixo de treino. Existem muitas pesquisas que você pode pesquisar aí no Google Academics ou qualquer coisa do tipo que vão mostrar isso que eu estou falando. Ou seja, você treinar força não só causa uma melhora no seu músculo, como também nas suas articulações, nos seus tendões, nos seus ligamentos. É claro que isso se você fizer uma periodização certa, se você treinar da maneira certa e você não ficar fazendo cagada. Porque, por exemplo, você usar a sua coluna, não estou falando da lombar, nem do eretor de espinha, estou falando da coluna na rosca direta, aí você está tomando no cu, você está fazendo merda. Porque, por exemplo, usar a coluna seria jogar a lombar lá para trás e você colocar uma tensão na sua espinha que não deveria existir, que não deveria acontecer. Mas você usar o seu corpo para frente e empurrar o peso para cima é um movimento que o seu corpo está apto e está naturalmente proposto a fazer, tá entendendo? Existem também muitas evidências que, por exemplo, terra com a dorsal com as costas relativamente encurvadas, não precisam estar completamente retas, mas também não podem estar completamente encurvadas, um meio termo mais ou menos nesse sentido assim, também não fazem mal porque o seu corpo consegue se adaptar a esse movimento. Sua lombar foi feita para conseguir dobrar, mesmo usando cargas altas, caso você adapte seu corpo a isso. Mas eu prefiro trabalhar na zona de segurança. Então, por exemplo, no terra eu não encurvo nem um pouquinho as minhas costas, mas eu também não faço uma hiperlordose e não deixo ela em um formato de U, tá entendendo? Então eu deixo ela no formato mais neutro possível e mesmo usando cargas muito altas, fazendo exercícios com muita carga e muito roubado, eu estou sempre pensando na contração muscular, eu estou sempre pensando se aquilo é seguro ou não. Porque, por exemplo, fazer elevação lateral com halter de 30, eu consigo sentir meu músculo muito mais do que se eu fizesse, por exemplo, com halter de 20, às vezes. Não porque o movimento vai ficar mais errado, mas porque a tensão é tão grande que eu consigo sentir ela muito fácil. Os caras acham que eu sou um retardado, que eu nunca pesquisei nada sobre treino, e eu tô treinando daquele jeito porque foi o que deu na minha cabeça, eu tô fazendo isso. Mas não, cara. Eu treino há muito tempo, eu já treinei certinho, eu já me inspirei nos vídeos do Felipe Franco, eu já treinava muito parecido com ele, eu fazia todas as técnicas que ele passava, eu fazia todas as técnicas que o Kai Greene já passou, eu já fiz todas as técnicas que o Ben Pakulski já passou, eu já fiz todas as técnicas que o Sardinha já passou, eu já fiz todas as técnicas que o Léo Araújo já passou, eu já fiz todas as técnicas que o Júlio Balestrin já passou nos vídeos dele, eu já fiz a porra toda, mano, eu já fiz FST7, já fiz GVT, já fiz caralho 7, já fiz Dog Crap, já fiz, mano, tudo que vocês podem imaginar eu já fiz. Eu já fiz, inclusive, até treinos de força mais voltados para o powerlifting e deram muito certo, deram tão certo, ou deram mais certo do que esses treinos com técnicas avançadas e com todo esse tipo de coisa. E depois de fazer tudo isso, depois de fazer toda essa desgraça, toda essa coisa, um monte de coisa inventada, um monte de coisa avançada, eu hoje em dia treino completamente simples, só com volume médio, volume alto e com intensidade no talo. A única coisa que eu faço, e eu tô tendo muito mais evolução do que eu tive na minha vida inteira, tá entendendo? Sempre foi assim. Eu passei mais ou menos 4 anos só usando essas técnicas muito doidas aí, e eu decidi que, depois de ler muita coisa e depois de pesquisar muito, que é muito mais simples e é muito mais sólido a evolução de você fazer um treino simples, tá entendendo? O Ronnie Coleman é a prova disso. O Ronnie Coleman nunca fez um FST7 na vida. O Ronnie Coleman nunca fez um drop set, sei lá, ou qualquer parada assim. Deve ter feito, é óbvio, mas ele não usava isso rotineiramente. Ele só usou a progressão de cargas e ele ficou enorme, tá entendendo? Jay Cutler também, ele usava o FST7, mas quando você ia ver, toda a estrutura do treino dele era volume alto, intensidade média alta. Somente. A única coisa que eles faziam, a única coisa que a maioria dos bodybuilders fodas faziam. E essas técnicas são somente um temperinho em cima da comida, tá entendendo? É um queijinho ralado que você joga em cima do macarrão. É a velhinha em cima do bolo, tá entendendo? Somente isso. Falando uma coisa muito importante. Se você não sabe executar um exercício, você não precisa botar muita carga. Você precisa primeiro adaptar o seu corpo a fazer o exercício para depois você pensar em socar carga. Porque eu já sei fazer execuções. Se você botar eu para fazer com uma carga que não é desafiadora, eu vou fazer completamente certo.
Mas eu uso outros músculos, eu tenho noção de que eu estou usando outros músculos para executar um movimento. Você não precisa achar que eu estou treinando errado, coisa do tipo, porque eu já passei todas as fases que vocês já passaram. Vocês que comentam, eu já passei por tudo que você está passando, tudo que você já passou, tá entendendo? Eu tenho 6 anos de treino. Eu não tenho um físico merda, eu não tenho pouca massa muscular, cara. Eu tenho 80 quilos de massa magra, velho, tá entendendo? Eu ganhei 35 quilos de massa magra em 4 anos, mais ou menos. Eu já passei por muita coisa. Não que eu seja foda, qualquer coisa do tipo, mas eu já passei por muita coisa, cara. Eu já testei todo tipo de coisa, tá entendendo? E se um cara mais experiente chegasse e falasse pra treinar certinho, eu talvez acataria e talvez eu iria na dele. Mas se isso desse certo, tá entendendo? Porque todas as coisas dão certo. Não é todo mundo que vai passar a vida inteira treinando pesado, não é todo mundo que vai passar a vida inteira treinando leve, e não é todo mundo que vai passar a vida inteira treinando médio, tá entendendo? Hoje eu posso treinar pesado, amanhã eu posso treinar leve, leve entre aspas, amanhã eu posso treinar concentradinho, do jeito que o Kai Greene ensina no vídeo dele, marqueteiro lá. Posso treinar amanhã concentradinho, mas com muito peso, amanhã eu posso treinar roubando tudo, mesmo com carga leve. Eu posso treinar do jeito que eu quiser, tá entendendo? Eu não tô aqui pra fazer uma regra, pra seguir uma religião ou pra seguir alguma porra desse tipo. Eu tô aqui pra treinar, pra ser um fisiculturista. Se você acha que você nunca vai se lesionar, que você treina do jeito mais certinho e mais legalzinho possível, você está muito iludido. Você provavelmente só não vai se lesionar se você treinar igual uma bicha, se você nunca tiver progresso, se você nunca for ser um fisiculturista, se você nunca tiver relacionado ao alto desempenho, se você treinar, sei lá, 3 vezes na semana e treinar tudo com igual uma franga, tá entendendo? É só assim que você não vai se lesionar, porque até sua tia, sua mãe, seu avô, sua avó, qualquer pessoa que muito próxima de você, muito provavelmente deve ter um problema no joelho, deve ter um problema no cotovelo, deve ter um problema no ombro, deve ter um problema na lombar, deve ter um problema na coluna, no pescoço, em qualquer lugar que eles conseguiram sem nunca ter pisado numa academia, tá entendendo? Porque as pessoas, o nosso corpo humano, não é perfeito, não está... todo mundo vai se fuder alguma hora, todo mundo vai ter uma lesão alguma hora, todo mundo vai ter um problema alguma hora, e ninguém escapa disso, mesmo que não faça esporte, mesmo que não faça nada demais, alguma hora vai ter algum problema, porque o nosso corpo, ele é feito para sobreviver, mano, 30 anos, tá entendendo? No máximo. E a gente sobrevive 100 anos, 150 anos, às vezes. Tem cara aí que tem ilha do centenário, cara, que os caras vivem mais do que 100 anos. Se você acha que bodybuilder, cara, mesmo os bodybuilder que treinam certinho, que vocês vê, eles são tudo remendado de lesão, cara. Os caras são umas múmias de tanto que eles são remendados, tá entendendo? O cara tem problema no bíceps, tem problema no cotovelo, tem epicondilite, tem tendinite, tem lesão no ombro, tem síndrome do impacto, tem 2 hérnias de disco, 3 hérnias de disco, tem problema no joelho, problema no menisco, problema no tornozelo, problema no quadril, problema em tudo que é canto, cara. Todos têm, todos, tá entendendo? Porque todos trabalham no alto nível, todos trabalham com alto desempenho, todos trabalham com coisas que não são saudáveis, que é a competição, que é você querer superar cada dia, que você dar seu máximo para você conseguir conquistar um troféu, um título, qualquer coisa do tipo, tá entendendo? Então, se você acha que você nunca vai ter uma lesão porque você treina certinho, ou porque você é o mestre da biomecânica, você está completamente iludido e completamente enganado. Eu, por exemplo, em 6 anos de treino, tive 3 lesões sérias, tá entendendo? Treinando do jeito que vocês falam, que é errado, que não pode, que vai destruir a sua vida, tá entendendo? E mesmo eu treinando assim, eu ainda fiz muito mais merda por trás, tá entendendo? Eu fiz muita merda. Nossa, cara, eu podia ter me lesionado tantas vezes que eu agradeço a Deus que não me lesionei, cara. Porque eu era realmente muito burro. Eu, nos meus 2 primeiros anos de treino, era muito burro, tá entendendo? Porque eu não sabia nem o que cacete era periodização. Eu não sabia que eu tinha que descansar. Eu menosprezava descanso. Menosprezava que não podia misturar volume com intensidade, tá entendendo? E é por isso que eu tomei no cu. E é por isso que hoje em dia eu tomo muito menos no cu. E é por isso que a partir de agora eu vou tomar muito menos no cu, porque além de ter essas noções que eu já tinha, eu tive muito menos lesão durante esses últimos 4 anos, exatamente porque eu parei de misturar intensidade com volume. Mesmo não respeitando a periodização, eu ainda só tive uma lesão, tá entendendo? Depois de 4 anos. Enquanto muitos caras que vocês respeitam, cara, com muitos anos de carreira, eles tiveram, sei lá, 10 lesões, 15 lesões, tá entendendo?
Cara, mano, o próprio Júlio Balestrin, ele é o rei da biomecânica, o melhor coach do Brasil, eu sei, mas ele também tem problemas, cara. Você acha que por ele ser tão foda, ele não. Nenhum atleta dele vai se lesionar porque ele passa as técnicas dele? Você tá muito enganado, cara. Todo mundo tá passível de ter lesão, tá entendendo? E o Júlio Balestrin, ele tem epicondilite, ele tem um monte de lesão que impede dele de treinar pesado, por exemplo, tá entendendo? É por isso que ele faz aquelas técnicas, é por isso que ele usa tanta coisa diferente para conseguir fazer o treino dele render, porque ele tá todo lesionado, tá entendendo? Ele mesmo fala isso, e eu não tô falando isso da boca para fora, não tô falando isso porque eu tirei essa conclusão, eu tô falando isso porque eu ouvi ele falando isso, tá entendendo? É só pra você ver que mesmo os melhores do mundo, os caras mais inteligentes do mundo, eles estão também passíveis a ter lesão. Então você que é um mero mortal, não ache que você é o deus da nova era e que você nunca vai se lesionar porque você tem a sabedoria absoluta e você segue o certo. Porque não existe certo nem errado. Existem coisas que são próximas da realidade e coisas que não são próximas da realidade, tá entendendo? Existem coisas e coisas, tá entendendo? Não existe certo e errado. Se você pensa assim, muito provavelmente você tá preso numa bolha infernal. Ah, eu também tenho mais coisa pra falar. Eu também vejo uns caras falando, tipo, você rouba porque você não aguenta a carga que está usando. E, cara, se eu não aguentasse a carga que eu estou usando, eu não faria nenhuma repetição, tá entendendo? Porque, tipo, é a mesma coisa que o cara falar, o powerlifter na competição fez RM do deadlift porque ele não aguenta. Se ele aguentasse, ele faria 8 repetições, kkkk, tá ligado? Eu sou muito inteligente. Mas, mano, se você consegue levantar o peso, você aguenta o peso, tá entendendo? Se eu não aguentasse, eu não estaria levantando ele, cara. E, tipo, os caras falam, mas o exercício não é assim, o exercício não é, tem que ser isolado. E os caras não conseguem explicar o porquê que tem que ser isolado. É a mesma coisa de eu falar, tipo, mano, eu não consigo isolar meu peito no supino. É óbvio que eu não vou conseguir isolar meu peito no supino. Você acha que meu peito, só meu peito, ia aguentar 50 cada lado no supino? Claro que não, cara. O peito de ninguém ia aguentar 50 cada lado no supino. Porque o exercício em si, ele não é feito para ser isolador, tá entendendo? Mesma coisa com rosca direta, com remada curvada, com elevação lateral. Sua perna tá lá. Sua perna, seu glúteo, sua lombar tá lá fazendo auxílio para segurar o peso, para você conseguir levantar o peso, tá entendendo? Se eu quisesse isolar meu peito, cara, eu não faria supino, eu faria crucifixo, tá entendendo? Eu faria pec deck, faria crossover, faria qualquer coisa que não ativa outros músculos. E a mesma coisa com rosca direta, se eu quisesse isolar meu bíceps na rosca direta, eu não ia fazer com a barra livre, com todo o resto do meu corpo livre, tá entendendo? Eu ia, por exemplo, num banco, e eu ia fazer, sei lá, um banco squat ou então uma rosca direta alternada sentado, com o banco encostado nas minhas costas. Ali sim eu não poderia roubar. E ali sim eu estaria isolando meu músculo. Fora também que não ia isolar, porque também vai pegar o ombro frontal, vai pegar braquial, vai pegar antebraço, vai pegar trapézio, porque vai ter que segurar o peso, vai pegar superior de peito, porque também vai estabilizar o movimento. Então esses caras que ficam falando que tem que isolar o movimento, que tem que fazer o movimento perfeito, que tem que recrutar somente o músculo que você está querendo atingir, são um bando de retardado, cara. Porque, sinceramente, se você precisa ativar o seu músculo sempre, em todos os exercícios que você está objetivando, provavelmente você tem uma deficiência muito grande. E eu não tenho uma deficiência muito grande no bíceps, não tenho uma deficiência muito grande no ombro, não tenho uma deficiência muito grande em lugar nenhum. Até porque eu já melhorei pra caralho. Era a minha deficiência. Eu tinha um problema muito grande com todos esses músculos, com bíceps, com ombro, e eu consegui melhorar fazendo desse jeito que vocês estão falando, que não vai dar resultado nenhum. Da mesma forma que a maioria dos fisiculturistas bons, tanto aqui do Brasil quanto dos Estados Unidos, também fazem. Eles não treinam igual a mim, obviamente, pode ser que eu roubo um pouco mais que eles, mas tem muito fisiculturista que rouba o triplo de mim, o quádruplo de mim, o quíntuplo de mim. Um bodybuilder muito maior que eu, que nem se compara, eu sou uma formiga perto dos caras, e os caras pegam muito mais peso que eu e roubam muito mais que eu, tá entendendo? Então não adianta você falar que treino existe uma coisa sólida que se deve seguir, porque nenhum bodybuilder chegou no topo sem nunca ter levantado muito peso, sem nunca ter se matado, sem nunca ter feito RM, sem nunca ter feito 3 repetições máximas, 4 repetições máximas, sem nunca ter roubado pra cacete, sem nunca ter feito nada disso, porque é isso que constrói o físico. O que constrói o físico é peso e volume de treino.
Não tem outras coisas. E é óbvio que os caras vão falar, tá, mas a execução vem antes. É óbvio que vem antes, porque o cara tem que primeiro aprender a contrair o músculo para depois desenvolver tudo isso, tá entendendo? Como é que um cara vai, por exemplo, fazer uma elevação lateral se ele não consegue sentir o ombro, se ele usa o trapézio para tudo? É óbvio que ele tem que aprender a executar o movimento antes. E todos sabem, inclusive eu sei executar todos os movimentos, porque eu tô há 6 anos treinando todo dia, há 6 anos tentando melhorar ao máximo, há 6 anos tentando fazer meu máximo, tá entendendo? Fora também que você precisa gostar do seu treino, né, cara? Não adianta você treinar bonitinho se você não gosta. Não adianta você treinar fofinho se você não gosta. Não adianta você treinar de qualquer forma se você não gosta, tá entendendo? Tem que treinar da forma que te agrada, da forma que vai fazer com que você consiga treinar por muito tempo. E é basicamente isso aí.